A história de André, o discípulo hoje. Vamos conhecer a história de André. Um homem simples, pescador por profissão, que se tornou um dos 12 apóstolos de Jesus. Sua jornada é marcada pela humildade, devoção e uma fé que o levou a deixar tudo para seguir o Mestre. André é considerado o primeiro discípulo a seguir Jesus, sendo um exemplo de como a busca pela verdade e pela fé pode transformar uma vida inteira. Este vídeo é uma homenagem a esse homem dedicado, que caminhou lado a lado com Jesus e contribuiu para o crescimento do cristianismo de maneira silenciosa, mas fundamental. Origem e vida simples. André nasceu na região da Galileia, filho de Jonas e irmão de Simão Pedro. A cidade de Betsaida, onde vivia, era conhecida pela pesca e pelo comércio que se realizava às margens do mar da Galileia. Junto com seu irmão Pedro, André exercia a profissão de pescador. Trabalhavam arduamente, enfrentando o mar revolto e as dificuldades diárias para garantir o sustento da família. Eram homens humildes, trabalhadores, mas também de coração aberto e espiritualmente despertos. Viver como pescador na Galileia era um desafio. As noites frias e os dias quentes tornavam o trabalho duro e exigente. A pesca não era apenas um meio de sustento, mas também uma tradição familiar passada de geração em geração. André, com seu espírito contemplativo, muitas vezes olhava para as águas profundas e refletia sobre o sentido da vida. A simplicidade da vida de André era marcada por momentos de meditação e busca por algo maior. Sua mente inquieta ansiava por respostas espirituais que o trabalho comum não podia oferecer. O encontro com Jesus. Antes de conhecer Jesus, André era discípulo de João Batista. A mensagem de arrependimento e preparação para a chegada do Messias tocou profundamente seu coração. Era um homem que buscava a verdade, e isso o levou a estar próximo daquele que anunciava o Cordeiro de Deus. Foi durante um desses encontros com João Batista que André ouviu as palavras que mudariam sua vida para sempre. Eis o Cordeiro de Deus. Movido por essas palavras, André decidiu seguir Jesus, acompanhado de outro discípulo. Chegando até o mestre, perguntou: Rabi, onde moras? E Jesus lhes respondeu: Vinde e vede. Eles foram e ficaram com ele naquele dia. André compreendeu que havia encontrado o Messias. E sua primeira reação foi compartilhar essa descoberta com seu irmão Pedro. Achamos o Messias, disse ele, com entusiasmo. Foi André quem trouxe Pedro até Jesus, iniciando um caminho que se tornaria fundamental na história do cristianismo. O papel de André como intermediário, aquele que apresentava outros a Jesus, tornou-se um dos aspectos mais marcantes de sua vida. Ele não se vangloriava por suas descobertas, mas as compartilhava generosamente. O discípulo dedicado, a partir daquele encontro, André tornou-se um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus. Embora não fosse tão mencionado quanto Pedro, João ou Tiago, André desempenhou um papel importante no ministério de Jesus. Ele era conhecido por sua disposição em levar outros até Cristo. Além de levar seu próprio irmão Pedro, André foi responsável por apresentar a Jesus o menino que possuía os pães e os peixes, que seriam multiplicados para alimentar milhares de pessoas. João 6, 8 e 9. Sua humildade e prontidão em servir tornaram-no um dos discípulos mais sinceros e dedicados. André não buscava reconhecimento. Ele se contentava em ver o poder de Jesus transformar vidas. A missão de André era ser um instrumento nas mãos de Deus. Sua simplicidade o tornava acessível a todos, por isso, sua mensagem era eficaz e poderosa. Após a ressurreição. Após a ressurreição de Jesus e a descida do Espírito Santo em Pentecostes, André, como os outros apóstolos, partiu para espalhar o Evangelho. Fontes históricas e tradições sugerem que ele pregou em regiões como a Grécia, a Ásia Menor e até mesmo a Escócia. André sempre foi descrito como um missionário fervoroso, levando a mensagem de Cristo a muitos lugares e convertendo muitos corações. Sua fé o levou a enfrentar perseguições, mas ele nunca desistiu de sua missão. Durante suas viagens missionárias, André passou por cidades prósperas e aldeias humildes. Sua pregação era simples, mas carregada de verdade e compaixão. O martírio de André. Segundo a tradição, André foi martirizado na cidade de Patras, na Grécia. Condenado a ser crucificado, ele pediu para ser preso em uma cruz em forma de X, pois não se considerava digno de morrer da mesma forma que seu mestre. Mesmo em seus últimos momentos, André continuou a pregar para aqueles que se aproximavam, demonstrando a profundidade de sua fé e devoção. Conclusão. A história de André é um testemunho de humildade e dedicação.
Sua simplicidade em reconhecer a verdade e seu desejo de compartilhá-la o tornam uma figura admirável na fé cristã. Que sua história inspire a todos a buscar a verdade com sinceridade e coragem. Que possamos aprender com André a importância de sermos mensageiros de paz, humildade e amor. Uma jornada que continua a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo.